Fala galera, seja mais uma vez bem-vindo a um mais novo vídeo do YouTube. E hoje nós iremos falar sobre como impulsionar um produto novo na Shopee para que ele apareça. Pois como a gente sabe, toda vez que a gente cadastra um produto novo, a gente está competindo com pessoas e anúncios que já estão há muito tempo ali cadastrados na plataforma, portanto, eles estão na nossa frente, eles estão tendo mais visibilidade do que o nosso. É como se a gente começasse a sair de um ponto A para ir para um ponto B, ou seja, viajar de Belo Horizonte para São Paulo, mas os nossos concorrentes, a pessoa que vai viajar com a gente, saiu 5 horas antes e a gente está saindo agora. Então eles vão estar na nossa frente, a probabilidade deles chegarem em São Paulo mais rápido é muito maior do que a nossa. Portanto, então, agora eu vou te ensinar como você pode começar a competir com esta galera sem precisar sair no mesmo horário que eles. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é que existem algumas formas para poder fazer isso, tanto orgânico como no Ads. E no Ads a gente precisa entender que como funcionava antes e como está funcionando agora. Pois a gente sabe que as plataformas atualizam muito rápido. E a Shopee está num momento acelerado, onde ela vem trazendo muitas mudanças, isso devido à concorrência, tanto Mercado Livre quanto Shopee está fazendo muito isso, porque a concorrência está cada dia maior. E isso, para nós que somos sellers, acaba sendo bom, porque eles precisam de pensar em novas maneiras de nos ajudar também como sellers, tá? Então vamos lá. Aqui, trazendo a primeira coisa que a gente precisa saber, é que nós vamos fazer aqui através do Shopee Ads, tá? E aí, a pergunta é, como era antes? Então, esquecem a letra aqui, porque se for olhar para a letra, nós não vamos aprender nada. Mas, vamos, enfim, isso aqui. Então, como que eu fazia, como que eu gostava de fazer, e aí com a nova mudança que a gente vai entender daqui a pouquinho, não precisou de eu fazer isso de forma manual. Hoje já existe uma ferramenta automática que vai fazer isso para a gente do mesmo jeito que eu gostava de fazer antes da Shopee lançar essa atualização. Bom, então aqui eu já falo que a minha atualização eu já fazia aqui no GMV Max. Então não adianta eu falar lá de palavra-chave ampla ou exata de que era o manual, porque hoje já tem muito tempo que ela não existe mais. Então nós vamos falar sobre GMV Max aqui, tá? Então como que eu gostava de fazer? Eu pegava um produto novo, então vamos pegar aqui, produto novo, afinal a gente quer mostrar esse produto novo para mais pessoas. E eu dividia ele em praticamente duas etapas. Quais eram essas etapas? A número 1 e número 2. A número 1, ela tinha o objetivo de trazer visibilidade para o meu produto, para aquele produto novo, certo? Então, o meu objetivo era trazer visibilidade para esse produto novo. Depois que ele atingisse ali 7 dias, 15 dias, e eu conseguisse ter uma métrica melhor sobre aquele produto, eu tinha métricas melhores daquele produto, eu passava ele da fase 1 para a fase 2, que é aqui onde eu buscava rentabilidade. Então, ou seja, aqui eu já queria um ROAS melhor. Tá? Se você não sabe o que é ROAS, depois a gente pode trazer um vídeo falando somente sobre essas métricas primárias, métricas secundárias, dá pra gente poder trazer também. Só você comentar aqui embaixo e fica ligadinho que toda semana a gente tem um vídeo novo e eu trago um vídeo falando somente sobre métricas primárias e métricas secundárias. Beleza? Então vamos lá. Então era isso que eu fazia. A primeira etapa era visibilidade e a segunda rentabilidade. Mateus, dá para fazer isso hoje ainda? Dá, 100% de certeza que dá. Eu faço assim ainda, então eu mesclo com a ferramenta automática da Shopee, que já já você vai entender, e a ferramenta antiga ali, que é o GMV Max, de forma manual. Mas o que significa então a visibilidade e a rentabilidade? Então aqui em visibilidade eu utilizava aqui o GMV Max, tá? GMV Max no formato automático. Então, eu colocava lá um GMV Max automático, ou seja, a plataforma colocava lá
que ia girar entre, por exemplo, 3 e um ROAS de 3 e 6,8, por exemplo. Tá? Então isso aí era a plataforma que definia, era de forma automática. Por quê? Porque eu entendi que, com o passar do tempo, a Shopee estava entregando anúncios novos apenas quando a gente tinha estes ROAS menores aqui. Então ROAS de 3 a 5, isso depende muito do produto. Por que ela fazia isso, só para você entender? Porque ela não tem nenhuma informação sobre o seu produto. Ou seja, seu produto acabou de ser cadastrado, ela não sabe ainda quem são os compradores do seu produto, ela não sabe qual que é o tipo de perfil para aquele seu produto, então não tem nenhum dado, nenhum histórico para poder falar assim, eu vou dar um ROAS maior porque esse produto ele encaixa para esse público. Não, porque esse produto aqui são esses tipos de pessoas que compram. Então não tem como, não tinha prova social, não tem nada, afinal é um produto novo. Então ele fazia isso, eu deixava ali rodar durante uns 7 dias, 14 dias, para quê? Para que o algoritmo começasse a entender melhor sobre aquele meu produto. E acontecia as primeiras vendas, o meu ROAS ficaria baixo, é óbvio, por isso que aqui é visibilidade, tá? E não rentabilidade, essa fase é visibilidade, eu quero mostrar o meu produto para mais pessoas, esse era o objetivo. Então, com essa visibilidade eu acabava coletando dados, melhorias e o algoritmo também, para que a gente pudesse passar para a próxima fase, que era a fase de rentabilidade. Então, o que aconteceria que quando eu fazia o meu anúncio, tirava ele da fase 1 e passava para a fase 2? Esse meta de ROAS, quando eu chegava lá para poder criar, esse meta de ROAS aqui, que era a meta onde eu escolheria a meta de ROAS, também dentro do GMV Max, tá? Também dentro do GMV, ok? Também dentro do GMV eu conseguia fazer aqui, metrificar se... Vou dar um exemplo raso aqui para vocês. Quando eu criei a de visibilidade, quando eu criava essa campanha de visibilidade aqui, normalmente, se eu quisesse colocar em meta de ROAS, a Shopee me oferecia uma meta de ROAS muito baixa. Já viu quando tem lá aquela 20%, 80%, 50%, 80%? Ela colocava para mim ali uma meta de ROAS muito baixa. Às vezes, o maior que ela me dava possibilidade ali era uma possibilidade de 4, 5, 6, era um ROAS muito baixo. Da grande maioria das vezes, o máximo que dava era 4,5, 4,8, e isso não é sustentável para nós. Né? Um ROAS de 4,8 a longo prazo não é sustentável, porque a gente está gastando para poder vender. Bom, então, eu entendendo isso, eu falei assim, pera, deixa eu voltar aqui, trazer rentabilidade, para depois eu ver quanto que ela vai oferecer. E aí, depois de 7 dias, 14 dias, quando eu ia passar para rentabilidade, o que acontecia? Essa meta de ROAS que antes a Shopee me dava 3, 4, 4,5, 4,8, ela já estava me dando uma meta de ROAS ali de 8, de 9, de 10. Teve casos que ela já estava dando mais de 12 ali. Então eu começava a passar esses produtos da fase 1 para a fase 2, que aí eu começava a ter ROAS maiores. Mas bom, isso é a maneira manual de ser feito que eu fazia. Agora hoje já existe, a própria plataforma identificou isso aí e criou uma nova ferramenta. É essa nova ferramenta que a gente vai ver aqui agora na tela do meu computador. Mas antes, só para a gente poder falar o nome dela, é para produtos novos. Mateus, mas meu produto já vende, eu já vendo bem, o que eu faço? Onde que eu vou subir? Eu vou subir para produtos novos? Não, porque não tem como também. Então, para produto antigo, que já tem ali prova social, o jogo é outro e a gente pode também trazer uma outra aula aqui no YouTube em algum outro momento. Mas bom, então para a gente poder criar aqui em Shopee Ads, a gente vem em criar novos anúncios e aqui ele já tem promova meus novos produtos. Ou seja, o que ela faz aqui para você entender? Todos os seus produtos que você foi cadastrado em até 30 dias anteriores, ou seja, nos últimos 30 dias, todos os produtos que estiverem dentro desse período, ele está apto a entrar nesse Promova Meus Produtos. E aqui também a Shopee trouxe essas mesmas duas fases, porém ela chama de uma outra forma e é mais rápido do que do jeito que eu fazia de forma manual. Vamos entender isso aqui na tela. E aí, então a gente basta clicar aqui em Promova Meus Produtos Novos, criar.
ele já vai aparecer para você aqui os produtos novos, todos os produtos que você teve ali nos últimos 30 dias, que foram cadastrados dentro desses últimos 30 dias. E aí você vai passar aqui, ele mostra para duas fases. Então, ó, fase 1, que é de primeiras vendas, ou seja, GMV Max lance automático, que era o mesmo caso que eu utilizava antes da forma manual. E aí ele te dá o ROAS estimado aqui. E aí aqui na fase 2 é quando você pode escolher qual que você quer trabalhar. Por exemplo, aqui a Shopee me deu de 5,69 a 16,81, que já está excelente esse ROAS de 16,1, mas se ela me entregar 5,69, não vale a pena para mim. Só que a gente entende que essa primeira fase é o quê? É visibilidade. Deixa eu trazer até em outra cor aqui, que é visibilidade. A fase 1, aqui, ó, visibilidade é igual fase 1. Então a fase 1, ela sempre será voltada para visibilidade. E a rentabilidade, ela sempre será para fase 2. Qual que é a diferença aqui no da Shopee para o meu método, que é o jeito que eu fazia? A Shopee aqui agora ela está trazendo este método para a fase 2. Você pode escolher se você quer que venha para lance automático ou meta de ROAS. E aí, como nós não somos bobos, a gente vai para a meta de ROAS e aqui a gente coloca qual é o ROAS que a gente quer. Então, por exemplo, para mim aqui, um ROAS de 14 tá legal para esse produto. Então eu traria esse produto aqui pro lance pro ROAS de 14, tá? Confirmaria, não traria por 16, nem definir um valor. Isso aqui é um assunto para outro vídeo, porque isso aqui também precisa tomar algumas decisões para isso. Mas eu confirmo, e aqui eu não deixo a impulsão rápida. Por que eu não deixo a impulsão rápida? Porque a Shopee, o que ela quer dizer com essa impulsão rápida? Só para a gente trazer uma breve introdução aqui. Todo produto que ela coloca meu ali, que tiver através do impulsão rápida, ela pode me entregar um ROAS até 30% menor do que aquilo que eu gostaria. Então, por exemplo, se o meu ROAS é de 10 a meta, ela pode me entregar um ROAS de 7. E para mim não faz sentido, porque se eu quisesse um ROAS de 7, eu ficaria talvez ali no lance automático. Meu objetivo é sempre ter ROAS maiores. Então eu não gosto de deixar essa impulsão rápida. E tudo isso aqui vai acontecer de forma automática. A fase 1 não tem como a gente alterar, não tem como a gente fazer nada por isso, mas na fase 2 a gente pode ou deixar no lance automático que ela vai definir, então ela diminuiu o menor aqui, de 5 passou para 9, mas o maior ela manteve. Só que eu quero o meta de ROAS, desligo a impulsão rápida e aqui em orçamento você coloca o orçamento que você quer diariamente. Então eu sempre gosto de começar com valores menores, de 20, 30 reais ali, e vou aumentando à medida que aquele produto vai começando a trazer para mim ROAS melhores. Então essa ferramenta que a Shopee desenvolveu, ela é para poder nos ajudar a impulsionar aqueles anúncios novos nossos, onde a gente cria novos anúncios e antes talvez ele demoraria ter uma tração, porque às vezes a nossa loja é até uma loja que não tem tanta visita, mas demoraria ter uma tração. Depois que foi criada essa ferramenta, ela começou a entregar muito mais rápido resultado e exposição para esses novos produtos. Beleza? Comenta aqui embaixo se você já sabia, você já utilizaria isso, já utilizava essa ferramenta, ou ainda não, ou também não tinha utilizado porque não entendia sobre ela. E deixe também nos comentários qual é o tipo de vídeo que você gostaria de ver aqui no nosso canal. Este foi o nosso vídeo, até a semana que vem e fui!